Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O cultivo das relações interpessoais. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será a importância nas relações interpessoais. Em segundo lugar, vamos falar sobre as ameaças às relações interpessoais. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a fonte das relações interpessoais. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A importância nas relações interpessoais. O apóstolo Paulo inicia o encerramento da carta aos Romanos registrando recomendações, saudações e votos à Igreja de Roma, em favor de pelo menos 28 irmãos em Cristo que trabalharam arduamente na obra do Senhor, valorizando sobejamente a amizade, o carinho, a união de fé, a consideração, o respeito entre os irmãos e irmãs da Igreja. O apóstolo Paulo deixa transparecer que existe uma forte amizade entre estas pessoas, como se fossem uma só família. Romanos capítulo 16, versículos 1 ao 16, diz o seguinte: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíado, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, neste contexto de amizade e de saudações pessoais e recomendações, vamos falar sobre a amizade dentro do nosso contexto atual. Podemos definir o termo amizade como sendo um relacionamento pessoal, voluntário, entre 2 ou mais pessoas, que se consolida em uma base afetiva de um bem-querer mútuo, numa demonstração de carinho, uma manifestação de fidelidade, lealdade, compreensão, confiança, proteção, etc. Mas quais são as características da amizade verdadeira? A verdadeira amizade apresenta diversas características, porém, dentre as principais, podemos mencionar
a universal. Primeira característica, a amizade é universal. A amizade alcança todas as pessoas, independente de gênero, raça, cor, classe social, religião, gostos, vontades, vínculos relacionais, laços consanguíneos ou não, como por exemplo, a amizade que ocorre entre homens e mulheres, pessoas com grau de parentesco, marido e mulher, irmãos de sangue, namorados e demais pessoas com relacionamento social. Segunda característica da amizade verdadeira é o amor fraternal. A base da verdadeira amizade é suportada pelo amor fraternal, que se manifesta pela dedicação absoluta de uma pessoa para outra, sem qualquer interesse de troca de benesses, favores ou recompensas, sempre visando construir uma sólida relação social e fazer o bem. Romanos 12:10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos o bem. Como terceira característica de uma verdadeira amizade, nós temos o amor ágape. A verdadeira amizade entre cristãos sempre está alicerçada no amor ágape, ou seja, no amor de Deus. Amor este de paciência, de bondade, que não tem ciúme, nem orgulho, nem vaidade, que não é grosseiro, que não se irrita e nem guarda mágoas, conforme o que o apóstolo Paulo registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, todas as características do amor de Deus. Passemos agora, então, as características de uma amizade verdadeira perpassam pela universalidade, amor fraternal e amor ágape. Mas qual é a visão bíblica para a verdadeira amizade? A Bíblia Sagrada, ela não apresenta a essência da amizade de forma sistêmica, porém esclarece sem dúvidas a sua essência, conforme alguns pontos importantes que mencionaremos a partir de agora. Em primeiro lugar, a verdadeira amizade, ela não depende de vínculos consanguíneos. Esta amizade apresentada na Bíblia é muito mais forte e muito mais consolidada do que uma relação consanguínea. No livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 24, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Ou seja, você conta nos dedos aqueles em que você pode dizer que verdadeiramente é o seu amigo. Em segundo lugar, para a visão bíblica da verdadeira amizade, ela depende de uma excelência de caráter moral. Na Bíblia Sagrada, a integridade moral e um ilibado caráter demonstrado nas relações de amizade consubstanciam a uma pessoa ser chamada de verdadeiro amigo. Na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo 23, diz o seguinte: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Excelência de caráter. Em terceiro lugar, a visão bíblica para a verdadeira amizade é que esta amizade respeita todos os valores morais e espirituais. A palavra de Deus nos mostra que o grau de hierarquia e de autoridade de uma pessoa para com outra é respeitado e tido como valores imutáveis. Porém, a amizade também permeia
as relações entre estas pessoas, demonstrando então a sua abrangência, profundidade e especialmente o grau de independência. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus demonstra então o respeito aos valores morais e espirituais. E em quarto lugar, para uma visão bíblica para a verdadeira amizade, é que Jesus é um exemplo dessa verdadeira amizade. A maior demonstração de verdadeira amizade e de amor para com o próximo foi dado por Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, no lugar de toda a humanidade. E ainda em João, capítulo 15, versículo 13, diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Portanto, a visão bíblica para a verdadeira amizade perpassa, em primeiro lugar, não depende de vínculos consanguíneos, depende de uma excelência de caráter moral, respeita todos os valores morais e espirituais, e temos que ter Jesus como o exemplo desta verdadeira amizade. Passemos agora, então, a estudar o item 2 da lição, que fala sobre as ameaças às relações interpessoais. O apóstolo Paulo, na sequência da carta aos Romanos, no capítulo 16, do versículo 17 ao 18, manifesta a exortação sobre disenções e escândalos promovidos por pessoas inescrupulosas no meio do povo de Deus, advertindo que não se deixasse ser enganados e que os verdadeiros cristãos não compactuassem com tal prática de divisão e ataque às doutrinas cristãs, se afastando daqueles que promoviam a cisão da amizade entre os irmãos. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Contextualizando a presente situação da sociedade do século XXI, podemos destacar como ameaças às relações interpessoais, quanto ao bem-estar social e espiritual de uma sociedade, os seguintes pontos. Em primeiro lugar, a secularização. Definimos secularização como um movimento de ordem humanística que busca o desenvolvimento do homem em todas as áreas, a partir da razão, da ciência e das organizações sociais, sem reconhecer as realidades sobrenaturais, religiosas ou espirituais. E a secularização em nosso tempo isso teve a ajuda da separação da igreja e do Estado, que permitiu em avançada velocidade promover a secularização, primeiro, da educação, ou seja, a suposta supremacia da ciência sobre a religião, a larga aplicação das teorias econômicas e sociais humanísticas, regendo então as relações sociais em detrimento do espiritual. A Igreja, nos dias atuais, por conta desta secularização efetiva em diversas frentes da formação do homem, é profundamente atacada em seus valores espirituais, segundo os ensinos da Bíblia Sagrada, que se obscurecem, tornando o cristianismo de hoje um cristianismo secularizado pelos seguintes fatores. Primeiro, materialismo.
É a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados como modificações da substância material, sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Em suma, é a doutrina que advoga que o ter é mais importante do que o ser. A matéria é de maior valor para o homem do que o espiritual. O cristianismo contraria o utilitarismo. A vida não é uma corrida atrás de riquezas e de autopromoção. Como segundo elemento desta secularização em nosso tempo, nós temos o relativismo. A base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. É o estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas de Deus. Em suma, algo que é absolutamente errado na concepção de alguns é perfeitamente certo na concepção de outros. O cristianismo, ele contraria o existencialismo. A vida não é só aqui e agora. Existe uma vida após a vida terrena. Como terceiro ponto desta secularização em nosso tempo, nós temos o liberalismo social, é tipificado pela concepção de todas as atividades humanas, dentre elas as ciências, as artes, as filosofias, a educação, a economia, etc., livres de qualquer contexto da palavra de Deus. A maneira de viver no mundo liberal não comunga com os interesses espirituais. E todo o regramento das relações sociais são chanceladas por meio da razão e da experiência do homem em torno de um valor social, moral, emocional, desprovido de alinhamento com a vontade divina. O cristianismo contraria o hedonismo. A vida não é o prazer carnal e a satisfação de desejos. Como quarto ponto fator dentro da secularização em nosso tempo, nós temos o ateísmo com os falsos ensinos teológicos. O ateísmo implícito e explícito tem se fortificado nos bancos escolares, em todos os níveis, estabelecendo uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais e espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. O cristianismo, ele contraria o materialismo. O homem não é só matéria, ele é um ser moral e espiritual. Como quinto fator desta secularização do nosso tempo, que nos coloca na condição de ameaçar as nossas relações interpessoais, nós temos a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade. Como cristãos, temos que realizar uma leitura de mundo, de modo a evitar que os valores sociais e culturais da sociedade a qual estamos inseridos venha a nos causar. Primeiro, nos causar o quê? Primeiro, a preguiça mental de pensar, avaliar e julgar uma situação qualquer e assim ser seduzido e manipulado por interesses de terceiros. Em segundo lugar, causar a exaustão emocional, caracterizada por um comportamento insensível a qualquer situação moral, ética, social e espiritual. Em terceiro lugar, causar a confusão psicológica que tira da pessoa a capacidade de discernir o que é certo ou errado diante de ideias,
conceitos, valores, filosofias e crenças. Causar a desorientação moral, que propiciará a condição da flacidez moral ser enaltecida e os valores morais absolutos de Deus serem tripudiados. E, em quinto lugar, causar o esfriamento espiritual que nos afasta de Deus. Estes são os males que podem ser causados pela influência dos valores sociais e culturais da sociedade de hoje. Assim, nós devemos rejeitar que a influência da cultura, tradições e costumes de uma sociedade que contradigam a verdade revelada na palavra de Deus façam a regência de nosso comportamento nas relações sociais. E um exemplo importante na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo de número 18, versículos 24 a 30, diz assim: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer algumas destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação de que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Neste contexto, ele estava falando sobre a questão dos casamentos ilícitos, das uniões abomináveis, que se caracterizava como uma tradição, como costume daquela sociedade. E Deus, então, fala que não se contaminem com estes valores, tais quais os valores de hoje, contrários à verdade revelada na palavra de Deus. Como sexto fator, que neste caso nos coloca na condição da secularização em nosso tempo, nós temos as vãs filosofias e modernas tecnologias que atrapalham as amizades. As plataformas do relativismo, doutrina que prega que algo é relativo, contrário a uma ideia absoluta, e varia conforme a época, o lugar, grupo social, ou seja, o que é certo para uma pessoa é errado para outra, e vice-versa, bem como o secularismo, doutrina que afirma o direito do homem ser livre do jugo de ensinamento religioso, promove nas relações sociais o impedimento de que as amizades sejam consolidadas numa base estável, pois o egocentrismo prevalece como ponto central filosófico destas duas plataformas. Por outro lado, nós temos que considerar que as modernas tecnologias de comunicação à distância, apesar de contribuírem para o contato e desenvolvimento das relações sociais, ao mesmo tempo separam as pessoas nas ideias e no contato pessoal, que é uma necessidade premente do ser humano, e assim a conversa pessoal se consubstancia em frias palavras escritas que não exprimem sentimentos de qualquer ordem. Vamos ter uma visão agora do ciclo histórico do mundo. O mundo, especialmente a partir da segunda metade do século XX, século passado, tem experimentado um avanço tecnológico avassalador. E neste lapso de tempo, dentre as grandes conquistas humanas, o homem foi à Lua,
desenvolveu avançados métodos de cirurgias e novos medicamentos, inventou o computador, as máquinas modernas e tantas outras engenhosidades humanas, sempre demonstrando um encantamento. Porém, no aspecto social, moral e ético, o avanço não ocorre, pois ainda somos testemunhas vivas das guerras insanas e da extrema desigualdade social que empurram milhões de pessoas à condição de imigrantes em terras alheias, demonstrando o lado de desencanto da humanidade. A humanidade sempre viverá este ciclo, com momentos de encanto e desencanto, concomitantemente até Jesus voltar. Pois devido à dura cerviz, não se dobram ao modo de pensar e viver segundo a vontade de Cristo. O pregador de Eclesiastes diz para nós que de tudo que se ouve, a obrigação do homem é temer a Deus e fazer a sua vontade. A humanidade precisa ter isto escrito no seu coração. E então, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas o que fazer diante de todo este aparato de fatores que tenta nos secularizar, ameaçar as nossas relações interpessoais? O apóstolo Paulo, ele conclama aos cristãos a se apresentarem para o mundo de maneira inconformada, para transformar uma cultura, uma sociedade, uma civilização integralmente segundo os valores absolutos de Deus, como padrão do bem-estar social e espiritual desta sociedade. Que nós podemos ler na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 12, versículos 1 e 2, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, o cristão deve ter em mente sempre uma postura firme de prontidão e de vigilância para lidar com os valores sociais e culturais de uma sociedade em constante desenvolvimento, segundo os seguintes preceitos bíblicos. Em primeiro lugar, deve realizar com discernimento uma profunda análise dos valores de uma sociedade para avaliar o que é santo ou profano, o que é imundo ou limpo, o que contradiz ou não a verdade revelada na palavra de Deus. Em segundo lugar, deve combater com mansidão e sabedoria os valores da sociedade que contradizem a verdade revelada na palavra de Deus. Só há uma forma de combater e vencer a secularização social, aplicando-se ao valor da observância da palavra de Deus, aplicando-se à busca de Deus de todo o coração e a não se desviar dos mandamentos do Senhor, utilizando como ferramentas espirituais a verdade, a justiça, o Evangelho de Cristo, a fé, a salvação e a palavra de Deus. A nossa fé é que vence o mundo. A nossa fé é que vence o ataque dos inimigos que estão de prontidão para nos destruir. Passemos então agora a falar sobre o item número 3 da lição, a fonte das relações interpessoais.
E o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção no final desta carta para 3 pontos importantes. O primeiro, a virtude da obediência. O apóstolo Paulo, na sequência da carta aos Romanos, disse sentir muito feliz em testemunhar a inconteste obediência da igreja de Roma a Cristo, conhecida em todo o mundo, declarando abertamente que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés dos cristãos e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com eles. E isso ele diz em Romanos capítulo de número 16, versículos 19 a 20, que diz o seguinte: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Outro ponto importante, já no final da carta, é que Paulo faz novas saudações à igreja de Roma. O apóstolo Paulo termina a redação do capítulo 16, enumerando aí pelo menos 8 colaboradores da obra do Senhor que prestaram saudações à igreja de Roma, com destaque especial para o seu amanuense Técio, que escreveu a epístola aos Romanos, ditada por Paulo. Romanos capítulo 16, versículos 21 ao 23 diz: saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes, eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Na sequência, o apóstolo Paulo faz uma exaltação ao Senhor. O apóstolo encerra definitivamente a carta aos Romanos, enaltecendo o nome e o poder do Senhor Jesus, desejando que a graça de Cristo seja com todos e que ao único e sábio Deus seja dada toda a glória. Romanos capítulo 16, versículos 25 ao 27 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos falar agora, neste momento, em face desses três pontos colocados no final da carta aos Romanos pelo apóstolo Paulo, alguns valores para a construção de bons relacionamentos. Somente vislumbramos a educação cristã como o instrumento mais eficaz para preencher a grande lacuna na educação dos homens, concebendo e formando neles um ilibado caráter moral e uma perfeita vida espiritual, numa excelsa fonte que é a palavra de Deus. E isto segundo os fundamentos espirituais e morais, como já dissemos, registrados nesta infalível palavra, com os objetivos de promover o fortalecimento do caráter e o desenvolvimento da cidadania cristã em todos os homens, claro, formatando a base para a construção de relacionamentos saudáveis e incondicionais com amor. Portanto, nós só contemplamos a educação cristã como elemento essencial para a construção
de bons relacionamentos, ou seja, relacionamentos íntegros. E lógico está que esta educação cristã tem como base fundamental a escola bíblica. Por isso devemos todos nós participar da escola bíblica e convidar mais e mais pessoas para que participem da escola, porque é na escola que nós fazemos um estudo sistematizado da palavra para que tenhamos os valores absolutos de Deus na prática da nossa vida. Neste contexto, o cristianismo ele se apresenta como excelente base educacional e de formação moral e espiritual do homem, como já falamos, frente à educação secular e aos valores humanísticos, porque o cristianismo é muito mais que uma religião na pessoa de um Deus, Jesus Cristo. O cristianismo, ele contraria o materialismo, pois afirma que o homem não é só matéria, é um ser moral e espiritual. O cristianismo, ele contraria o humanismo, pois afirma que o homem não é o centro do universo. Deus é que é o centro do universo. O cristianismo contraria também o existencialismo, pois afirma que a vida não é só aqui e agora. Existe uma vida após a morte física, lá na eternidade. O cristianismo também contraria o utilitarismo, pois afirma que a vida não é uma corrida atrás de riquezas e autopromoção. O cristianismo contraria o hedonismo, pois afirma que a vida não é o prazer carnal ou a satisfação de desejos. O cristianismo carrega em seu bojo princípios norteadores do comportamento cotidiano do cristão, em relação às pessoas, em relação à igreja, em relação à família, em relação à sociedade e principalmente em relação a Deus, colocando assim inexoravelmente o cristianismo na condição de ser espiritual, mas também racional. E isso nós podemos ler na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 8, que diz o seguinte: Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nesta passagem, Paulo nos adverte a colocarmos uma espécie de filtro em nossa mente, fechando-a para tudo quanto é vil e pernicioso, abrindo-a então para as seguintes virtudes que nos colocará na condição de se relacionar com as pessoas de forma saudável e afetiva. Em primeiro lugar, ele diz tudo que é verdadeiro. O verdadeiro, neste contexto bíblico, refere-se a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém. Isto é, refere-se a tudo que é genuíno, sincero e fiel. Devemos nos opor a tudo que é falso e irreal. O cristão deve proclamar a verdade e viver a verdade no seu comportamento cotidiano. Paulo também nos conclama a pensar em tudo que é honesto. Paulo nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isto significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, digna de respeito, reverência e honra perante as pessoas com as quais nos relacionamos. Pensar em coisas honestas é o mesmo que pensar em coisas dignas e viver na sua essência estes pensamentos, merecendo assim o respeito das pessoas. Paulo também nos conclama a pensar em tudo que é justo. Ser justo significa praticar as coisas certas e retas. Fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, o seu próximo. Significa não buscar atalhos, nem ter atitudes iníquas. Ser justo
significa fazer e proceder o que é correto, desenvolvendo a sua fé numa relação positiva com Deus e com os homens. Devemos pensar em tudo que é puro. A pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de uma limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e nas motivações da vida. Paulo nos conclama a pensar em tudo que é amável. As coisas amáveis são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, bem como a construção saudável e edificante do ponto de vista emocional e também espiritual nas relações entre os irmãos. O apóstolo Paulo também nos exorta a pensar tudo que é de boa fama. Esta fama refere-se ao que é em geral bem conceituado e altamente respeitável pela sua irrepreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. E o apóstolo Paulo, termina esta passagem que nós lemos de Filipenses 4:8, o seguinte: se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O cristão tem por obrigação demonstrar para o mundo a excelência no seu modo de pensar e de viver. As virtudes do cristianismo devem ser proclamadas com louvor para a elevação moral e espiritual dos cristãos e não cristãos. Portanto, dentro deste contexto em que na carta aos Romanos, capítulo 16, Paulo faz recomendações, saudações pessoais, ademoestações e saudações aos seus companheiros, enfatizando com bastante clareza a questão da amizade entre os irmãos. E muitas coisas, muitos valores, como nós estudamos aqui, da nossa sociedade, nos impede disso, de ter essa aproximação, essa amizade verdadeira. E nós devemos combater, então, estes valores através dos valores absolutos de Deus que nós estudamos exaustivamente nesta lição. Concluindo a aula de hoje, o cristão que obedece à vontade do Senhor sempre terá os instrumentos espirituais para construir e manter bons relacionamentos, estabelecendo um estado permanente de paz com Deus, com os homens e consigo mesmo. Uma bênção especial de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.